noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Que bom nós podermos estarmos aqui mais uma vez, reunidos em torno do nome de Jesus, porque é isso que nós fazemos aqui, amém, amados? É em nome de Jesus, é por Ele e é por causa dEle também que nós estamos aqui, amém? Queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Você pode falar mais uma vez com o Senhor. Talvez você diz assim, mas eu vou falar o que para Ele? Esse é o momento onde você pode agradecer, querido. Esse é o momento onde você pode escolher reconhecer a bondade, a fidelidade, o cuidado de Deus, o quanto Ele te ama, o quanto Ele tem guardado a sua vida. Deus é bom, querido. Deus é bom. E que nessa noite você possa desfrutar dessa bondade mesmo em meio às situações. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus me mostra tão claro pessoas aqui sufocadas, amados. Sufocadas dentro delas mesmas. Querido, calma. Acalma seu coração. Jesus é maior do que esse problema, Jesus é maior do que a sua tristeza, Jesus é maior do que todas as pressões dentro e fora de você. Então nessa noite Jesus está te convidando a não ter medo de olhar para dentro, a não ter medo de reconhecer que você está cansado, reconhecer que você precisa dEle, reconhecer que quem sabe você chegou no seu limite e falar: Senhor, eis-me aqui, meu Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me tira desse lugar, meu Pai. Mas não sem antes cumprir em mim o seu propósito. Tira agora, Pai, todo medo, toda ansiedade, toda preocupação. Quem sabe o medo está te assolando. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, agora eu declaro sobre a sua vida que esse espírito de medo vai embora. O medo não é um sentimento, o medo é um espírito que consome, que nos descontrola, que tira os nossos olhos do Senhor. Então agora, na autoridade do poder do nome de Jesus, eu declaro: espírito de medo, caia por terra agora. Todo medo de um futuro que eu não tenho certeza, toda dúvida, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui no ambiente da Tua presença. Senhor, Tua presença é real aqui nesse lugar, Tua presença se manifesta no nosso meio. Então, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. O Senhor está fazendo isso desde o momento que nós chegamos aqui. O Senhor está fazendo isso por meio dos louvores. O Senhor está fazendo isso por meio da oração nas ofertas. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada, Pai. Você pode colocar a mão na altura do seu coração, querido. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, o descontrole, o desespero não é o meu lugar. Eu me aproprio agora. Eu aceito a paz que excede todo entendimento e que guarda o meu coração e a minha mente. Diga: Senhor Jesus, manifesta a Tua glória e a Tua presença na minha vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos, amém. Deus está com você, querido, não tenha medo. Dificuldades vão acontecer, problemas vão vir, as aflições vão bater a sua porta, porque vou te dar uma boa notícia: você está vivo, amém? Glória a Deus, você está vivo, você está respirando. E vou te dizer, até que Jesus venha, você vai precisar perseverar com Ele todo dia. Até que Jesus venha, irmão, nós não vamos matar um leão por dia não, porque o leão que ruge na nossa vida é o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, amém? Senhor dos senhores. Mas eu preciso te dizer nessa noite, tem de bom ânimo, querido. Tem de bom ânimo. Hoje a estratégia de Satanás tem sido, sabe o quê? O cansaço. A estratégia do diabo hoje tem sido colocar em nós o medo, colocar em nós a dúvida. Andamos como que temendo 24 horas por dia. É uma quantidade
de muitos de nós, irmãos. E essas interrogações, elas vão nos colocando contra a parede. E a gente vai vivendo, e há uma mentalidade que às vezes vem tomando conta de nós, que nós temos que dar conta de tudo isso. Nós temos que responder a tudo isso o tempo todo. E pior, irmãos, que nós temos que vencer essas coisas sozinho, porque afinal de contas, ninguém tem nada a ver com o problema de ninguém. Sabe por que é tão desafiador estar numa família da fé, uma família espiritual como essa? É porque num lugar como esse, numa comunidade como essa, que Deus te chama a mudar a sua mentalidade. É num lugar como esse que Deus nos ensina que nós precisamos sim uns dos outros. É num lugar como esse, porque eu não sei se você percebeu, mas no mundo aí fora não tem muitas oportunidades para te ensinar a não ser egoísta, pelo contrário. O que nós aprendemos é olhar para nós e cada um cuida da sua vida e vida que segue. Só que na medida que nós vamos seguindo, a gente vê que tem algumas coisas muito importantes se perdendo. E hoje eu quero perguntar para você, você de fato sabe por que você precisa dos outros? Irmãos, eu gosto de pensar sempre no seguinte: todos nós nascemos pela mão de alguém. E quando nós morrermos, nós vamos morrer e vamos precisar de alguém que carregue o nosso caixão e jogue pelo menos uma pá de terra por cima. E não é por acaso que você nasce e morre dependendo de alguém. Quer você queira ou não, nós somos criados para precisarmos uns dos outros. Entenda algo, você não foi criado para depender dos outros, mas você foi criado para precisar. Eu preciso de você e você precisa de mim. E quando nós olhamos para a palavra, olha o que diz em Romanos capítulo 12, no verso 5, vai colocar ali, nós vamos fazer a leitura juntos. Na minha tradução, vou ler primeiro, diz assim: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos o quê? Um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Assim nós que somos quantos? Nós somos muitos. E a quantidade está só aumentando. Por quê? Porque essa é a lei da vida. Só que nós somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Queridos, quando nós olhamos para a palavra e a Bíblia responde essa pergunta que eu fiz aqui: por que nós precisamos uns dos outros? Por que eu preciso de você e você precisa de mim, querido? Por que nós precisamos entender isso? Deixa eu contar uma coisa para você. Nós, como brasileiros, naturalmente, irmãos, já de nascença, nós amamos a nossa independência. Nós amamos tanto a nossa independência que a nossa nação foi fundada sobre uma famosa declaração que diz o quê? Independência ou morte. Já está enraizado dentro de muitos de nós e realmente a maioria de nós amamos o que chamamos de liberdade. Nós amamos a independência, porque a independência para muitos de nós significa liberdade. Sabe como que é, querido? Nós, às vezes, nos reservamos o direito de dizer: olha, eu sou mais eu. E é verdade. Porque nós prezamos mais a nossa independência. E muitos ainda dizem: olha, esse é meu estilo. Você já ouviu isso? Eu sou assim, sou lobo solitário, entendeu? Meu negócio é viver sozinho mesmo. Negócio meu é assim, eu faço acontecer mesmo. E vou vivendo a vida. E está dando muito certo, né, querido? Vai dar muito certo a gente viver essa independência. Nós irmos contra aquilo que a própria palavra está dizendo. E às vezes a gente fala isso: olha, esse é meu modo de viver, eu sou assim mesmo, entendeu? Eu não gosto de incomodar as pessoas. Eu não preciso de ninguém ficar metendo o nariz na minha vida, entendeu? Dando palpite. Quem nunca, querido, falou isso, que atire a primeira pedra? Olha para você ver, amados. Nós,
queremos ser independentes, pelo menos em 3 aspectos principais. Primeiro, nós buscamos incansavelmente a independência financeira. Porque se nós somos independentes financeiramente, eu faço o que eu quiser da minha vida, é aí que eu não preciso mesmo de ninguém. Por que tantas pessoas enfrentam tanta necessidade, aí ela fala assim, olha, deixa eu te contar, eu estou precisando de uma cesta básica, mas você não conta para ninguém não, viu? Deixa eu te contar, eu estou passando por um problema aqui, e é claro, querido, que ninguém tem o direito de expor a sua vida, mas eu não estou falando sobre sigilo e integridade, eu estou falando sobre uma busca por independência, que passa por qualquer coisa e a qualquer custo. Segundo nível que nós queremos ser independentes, emocionalmente. Emocionalmente nós não queremos depender de ninguém, e nós vivemos e temos vivido numa sociedade onde as pessoas querem ser tão livres emocionalmente que elas entram dentro de um compromisso chamado casamento, e dentro do casamento elas querem ser independentes. Não dá certo. É por isso que você está vendo aí, a cada dia que passa, o nível de divórcio está aumentando. Por quê? Porque se uma pessoa se torna independente financeiramente, ela acha que ela não tem que depender emocionalmente. E por último, nós queremos ser independentes fisicamente. Porque esse aqui é meu espaço, e você precisa ter o seu espaço. Só que todavia, entretanto, será que é bíblico esse modelo de nós buscarmos uma vida 100% independente, irmãos? Será que esse é o modelo bíblico quando nós lemos aqui na palavra? Será que essa é a vontade de Deus para nós? E vamos examinar o que está em Romanos agora 12, no verso 4. Diz que assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos novamente o quê? Um corpo. E os membros têm a mesma operação. Eu preciso de você, querido. E você precisa de mim, e isso é bíblico. Nós somos um corpo em Cristo, mas pertencemos uns aos outros, e cada um precisa uns dos outros. Você tem noção de quanto sofrimento pode ser evitado quando você passa a contar com as pessoas e a valorizar as pessoas que Deus colocou na sua vida? Você tem noção de quanta coisa você está atrasando na sua vida, porque você está escolhendo ser independente de conselhos? Você tem noção o quanto você está se prejudicando? E mais, quando você não permite que outras pessoas convivam com você, você também está sendo injusto com elas. Quando às vezes as pessoas insistem pela sua companhia, é porque elas também precisam da sua presença. Quando as pessoas insistem, elas fazem questão de você. Quando nós ensinamos isso aqui na igreja, quando nós mostramos isso aqui para vocês, amados, é isso que o Senhor está nos ensinando. Ninguém pode alcançar o seu propósito sozinho. Você não consegue fazer isso por si só, é impossível, porque Deus criou você e a todos nós de uma forma onde nós, para cumprir o propósito eterno, nós precisamos uns dos outros. Nós só vamos conseguir cumprir o propósito de Deus em comunidade, sendo humildes ao ponto de que nós precisamos entender que você precisa de mim e eu preciso de você. Vou te dar um exemplo aqui, querida, alguns exemplos de quanto nós precisamos uns dos outros, e é todo dia. Por exemplo, quem disse para você um dia que seu zíper estava aberto? É porque alguém viu e você não tinha visto. Quem contou para você que a lanterna traseira do seu carro estava quebrada? Quem mostrou para você? Quem mostrou para você, quem disse para você, às vezes coisas que você não tinha capacidade de ver? Quem mostrou para você, querido, e quando nós não damos conta de como nós precisamos das pessoas o dia inteiro. Mas você sabe qual é o problema? O mundo está mostrando para a gente que a gente não precisa, porque nós podemos ser independentes. Hoje nós vivemos numa sociedade que ele não estou aqui para discutir pontos de opinião. Mas hoje nós já temos, por exemplo,
algo tão descontrolado, algo tão controverso, que são pessoas que, para defender o que elas chamam de identidade, já tem mulheres já falando que não precisam de homens. Não precisam de homens para gerar, não precisam de homens porque elas são fortes, elas são independentes. Já tem homens também que estão considerando que não precisam de mulheres. É por isso que a gente está tendo tanto aderência na sociedade, querido. E olha, a Bíblia é contra, sim, o homossexualismo. É a palavra do Senhor que fala, mas eu não sou contra servir essas pessoas, amá-las. Nós não podemos ser contra o ensino da palavra que diz que nós temos que instruí-las. Nós não podemos nos omitir em estender as mãos, omitir em servir cada pessoa. Não é porque nós não concordamos com o ideal delas que nós não podemos servi-las. Por que nós precisamos uns dos outros? Primeiro, você precisa das outras pessoas para andar com você, querido. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados, firmados na fé, como vocês foram ensinados a transbordar em gratidão. Em outras palavras, eu preciso de pessoas para me ajudar a crescer espiritualmente. Você quer conhecer mais de Deus? Se acerque de pessoas que vão contribuir com você. Você quer de fato ter uma vida espiritual que seja alimentada, que seja saudável? Frequentemente a Bíblia se refere à vida espiritual como o nosso andar. É o que nós chamamos de caminhada cristã ou caminhada espiritual. Por quê? Porque a vida não se limita apenas em sentar. É uma jornada, amados. É uma caminhada que nós fazemos. Sabe por que a Bíblia fala da caminhada da fé? Porque tem que estar em constante movimento. Não é sobre assentar na fé. Não é sobre parar na fé, é sobre a caminhada da fé. Por quê? É sobre estar sempre em movimento. É sobre nós entendermos que há um destino a ser alcançado. E as pessoas com quem você conta nessa jornada são essenciais. As pessoas com que nós caminhamos, a Bíblia diz que na medida em que você caminha pela vida, Deus quer que nós desempenhemos algo, amados. Através de toda a Bíblia, especificamente no Novo Testamento, nós encontramos que nós devemos andar na luz. Está vendo de novo o movimento? Nós encontramos que nós devemos andar em amor, andar em obediência, andar cheios do Espírito Santo, andar como Jesus andou, andar com sabedoria. É o que a Bíblia nos ensina. Então o Senhor declarou na palavra em Gênesis 2:18. Quando a primeira vez o Senhor respondeu: por que você precisa de mim e eu preciso de você? Ele falou: não é bom que o homem esteja só. E não somente por causa do casamento. Não é bom que o homem, quando diz o homem, a Bíblia está falando do ser humano. Queridos, vamos parar para prestar atenção. Se Deus está falando que não é bom, quem é doido aqui de ao contrário? Foi Deus que falou que não é bom você estar sozinho. Por que é importante você sempre ter alguém por perto? Primeiro, é mais seguro. É mais seguro andar pela vida ao lado de outras pessoas. Há mais segurança em você andar em grupo. O risco é menor. Querido, deixa eu falar uma pergunta para você. Algum dia na sua vida você teve que andar numa estrada estreita, numa estrada escura, sozinho, ou em outro lugar? Que você teve que andar sozinho, se olhou para um lado, olhou para o outro e falou: é eu ou eu aqui nesse lugar? Eu te pergunto, como que você se sentiu? Você sentiu que você estava seguro? Você sentiu que estava tudo bem? Ou você estava caminhando com medo porque estava sozinho? Queridos, Deus está conosco, amém? Ele está com você.
Mas o que ele está falando é sobre que não é bom nós andarmos sozinhos. Porque isso pode dar não só o medo em nós, mas pode nos levar a tomar decisões que venham nos prejudicar. Irmão, fala a verdade para mim. Quanta burrada você já fez quando você foi, como diz o outro, abriu o peito e falou: eu vou fazer esse negócio dar certo porque eu posso. Não consultou ninguém, não pediu opinião, foi lá e fez, e depois você falou: por que eu não pensei nisso antes? Talvez tivesse alguém aqui para me ajudar, tivesse alguém que eu pudesse falar. Querido, não é se tivesse não. Deus sempre vai estender uma mão para você através de alguém. Sempre vai. A questão é que nós vivemos um tempo onde as pessoas estão escolhendo ficar na desconfiança do que se abrir para aquilo que Deus tem falado. Segunda coisa, porque é tão importante você ter alguém por perto. Primeiro, é mais seguro. Segundo, é mais motivador, amados. Faz com que você não desista tão fácil. Quando as pessoas que te acompanham continuam firmes, você está olhando para alguém que também está firme. Você está vendo que a pessoa está perseverando. É mais fácil, é mais motivador, você continua firme. Talvez naquela hora que você está pensando em desistir, mas há outras pessoas andando com você dizendo: vamos para frente, eu venci, vamos lá. Olha, sabe que outro dia eu também passei por isso, mas Deus me sustentou, então eu sei que Ele também vai te sustentar. Querido, e ali você levanta, ali você vê que vale a pena permanecer. Há um antigo provérbio que diz que quando você corre sozinho, você vai rápido, mas quando você corre acompanhado, você vai mais longe. E essa é uma verdade. É por isso, querido, que a palavra do Senhor nos ensina. A vida não é uma corrida do tipo de um tiro de 50 metros, que você corre aqui, 50 metros, acabou. Não, a vida é uma maratona, querido, que você deve desejar chegar o mais longe possível. Não é uma corrida de 50 metros, não é um raio. Não, é uma maratona que você precisa de constância. É uma maratona que você precisa estar se preparando a cada dia. O motivo pelo qual, amados, nós precisamos entender que longas distâncias, você precisa de um preparo. É muito mais fácil quando você está acompanhado das pessoas certas. Não abra mão, não deixe o diabo enganar você, querido. Outro motivo porque é importante você ter pessoas perto de você. É mais inteligente, irmãos. Nós aprendemos muito mais quando nós andamos pela vida, pela caminhada de fé, com pessoas mais próximas. Eu não estou falando de amigos casuais, não, amados. Não estou falando de gente que está presente com você só numa circunstância ou outra, não. Estou falando de gente que está caminhando em direção à eternidade. Estou falando de gente que vai contribuir com você. Quando você estiver caindo numa cilada, vai ter coragem de falar com você: ei, esse caminho que você está seguindo não é bom. Você precisa de gente assim, querido. Olha, essa atitude que você está tomando não está legal. Gente que corrige, irmãos. Gente assim te faz crescer. É inteligente ter gente assim por perto. É inteligente você se acercar de pessoas que querem uma comunhão verdadeira com você. Não só de gente que quer você por perto quando você pode prestar um favor. Não é disso que Jesus está falando. Ele falou assim: olha, porque há amigos que são mais chegados do que irmãos. Era essa comunhão que Jesus estava nos ensinando a ter. Pessoas que vão estar conosco. É como a Bíblia diz: somente os tolos acham que a sua opinião é a única certa. Provérbios 26. Irmão, tem que ser muito tolo para não ouvir a opinião de outras pessoas e ouvir das pessoas certas. Olha que Jesus, que a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, não deixemos de estar em comunidade, não deixemos de caminhar com pessoas, como muitos têm deixado, mas vamos andar com gente que nos encoraje. Você tem andado com pessoas que te encorajam na fé, querido? Você tem andado com gente que te encoraja a permanecer na presença de Deus? Deixa eu te contar uma coisa. A palavra diz que a acepção de pessoas é pecado, mas seleção de pessoas é sábio.
Selecionar as pessoas com que você vai estar. Selecionar os ambientes com que você vai estar. Jesus selecionou 12. Dos 12 tinham 3. Dos 3 tinha um que recostava o peito, a cabeça no peito de Jesus. Era porque Jesus estava fazendo acepção de pessoas? Não. Jesus estava escolhendo as pessoas certas para cada nível de relacionamento. E o problema é que a gente não aprendeu ainda a fazer isso. Talvez Jesus está te dando um amigo que vai te ajudar, que vai animar você na caminhada de fé, a perseverar. Mas você está usando esse amigo como só alguém esporádico, só quando você tem um problema que você procura. Deus está te dando pessoas para motivar você, encorajar você, ainda mais como a palavra diz, que se aproxima a vinda do Senhor. Sabe, queridos, a resposta de Deus para a solução da humanidade, sabe qual que é? Comunidade. Que comunidade é essa? A igreja de Cristo. Você sabia que todos os dias que a solidão é um dos males que tem matado centenas de pessoas todos os dias? Você sabia que tem pessoas que talvez estão do seu lado, estão sentindo-se solitárias, porque é diferente você sentir o peso da solidão e você estar sozinho, querido. É diferente. Tem pessoas que estão sendo acometidas, amados, e não são poucas as pessoas que também estão vivenciando isso. O que Jesus faz e propõe para nós? Que nós devemos fazer parte dessa comunidade de fé, aonde nós vamos servir pessoas e aonde nós também seremos servidos por elas. Porque, queridos, o que o mundo precisa é do amor de Cristo. Mas é desse amor de Cristo através da minha vida e da sua vida. Infelizmente nós não sabemos ainda muito bem como nos relacionar uns com os outros. Mas se nós olharmos para a palavra, Jesus está nos ensinando a construir bons relacionamentos. Relacionamentos fortes, relacionamentos duradouros. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica triste porque a gente vê tantas pessoas criticarem. A gente vê tantas pessoas olharem só aquilo que é ruim. Mas a gente também não vê pessoas tentando fazer algo para mudar aquela realidade. A gente não vê pessoas se esforçando para poder viver aquilo que o Senhor tem falado. A revelação da palavra dele para a nossa vida. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 14, do verso 26 ao 30. Diz assim: portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou tem uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se vier uma revelação, alguém que está sentado, cale-se primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um na sua vez, de forma que estejam instruídos e encorajados. Sabe o que essa palavra está dizendo? É nessa comunidade de fé que você tem que ser instruído e encorajado uns pelos outros. Sabe o que ele está dizendo? Que isso aqui não pode ser bagunça não, irmãos. Todos têm que entender o seu lugar e cooperar uns com os outros. De modo que, como a palavra diz em Efésios 4,16, que esse corpo tem que estar bem ajustado. Ele só vai estar unido pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, ele cresce, edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Coloca para mim esse versículo, Efésios 4,16. Irmão, você está entendendo por que é tão importante? Olha o que essa palavra está dizendo. A responsabilidade de nós vivermos bem aqui dentro dessa comunidade de fé é nossa, é de cada um. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado. Por mais que você queira ser independente, querido, você faz parte desse corpo e está ligado nele. Uns pelos outros, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. A cooperação de quê? Diga comigo, de cada parte. Irmão, é de cada um. Quando cada um coopera, o que acontece com o corpo? Ele cresce. Ele aumenta. E o que acontece com todos os que estão aqui? São edificados em amor. Sabe o que você precisa das pessoas, querido? Sabe o que eu preciso de você e você precisa de mim? Porque juntos nós somos melhores, amados.
Afinal de contas, nós estamos aqui nesse mundo para quê? Afinal de contas, o que nós vamos fazer aqui? Como que nós vamos cooperar, querido? É o que a palavra de Deus está dizendo. Sabe o que você precisa de mim? Eu preciso de você, para você poder trabalhar comigo e eu trabalhar com você. A palavra de Deus diz em Efésios 2:10, nós somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A comunidade de fé, a família espiritual, é sim para você fazer boas obras. E sabe aonde que essas boas obras? É na vida dessa pessoa que está do seu lado, na sua frente e também atrás de você. Quantos de nós, amados, falei isso para uma pessoa hoje, nós somos tão tolerantes com as pessoas de fora, aguentamos cada desaforo, mas com os de dentro de casa a gente não tem paciência. Com os de dentro de casa a gente não quer saber, é de qualquer jeito, a gente fala mesmo e joga, abre a caixa de marimbondo, irmãos. Não. Nós precisamos ter esse zelo. É como o Senhor diz, as boas obras, elas não são só para essas quatro paredes, é aonde nós estivermos. Sabe o que a palavra diz, queridos, em Eclesiastes 4:9? É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque se você estiver sozinho, se você cair, duas pessoas trabalham melhor do que uma. Tem pessoas, amados, que talvez tem tempo que você está orando por uma resposta de Deus. E eu vou te falar, muitas das respostas que você está buscando, elas vão vir através da comunidade onde Deus te colocou. Muitas respostas de oração, muitos milagres que você está esperando, Deus vai usar pessoas para entregar na sua vida. Por isso não despreze as pessoas que Deus colocou na sua vida. Sabe por que a gente precisa um dos outros? Porque você precisa de mim para te apoiar e eu preciso de você para me apoiar. Sabe o que a Bíblia diz em Filipenses 2:4? Olha que palavra maravilhosa, fala assim, olha, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui eu quero te dar uma base bíblica para você parar de falar que só os seus problemas importam. Cuide não só dos seus interesses, mas cuide também do interesse dos outros. Essa declaração, amados, vai fortemente de encontro à cultura que diz, eu é tudo o que interessa. Não, você não é tudo o que interessa. Você e eu, segundo a Bíblia, precisamos cuidar dos nossos interesses e também dos interesses dos outros. É aquele negócio onde alguém brincou e falou, você para mim é problema seu. Não é não, querido. Cada um dos seus problemas, não. A comunidade, a família espiritual é aonde Deus escolheu para curar os nossos corações. Esse versículo, ele vem contra a cultura do tudo gira em torno das minhas necessidades, meus interesses, minhas dores, meus problemas, e o resto das pessoas esqueça. O resto das pessoas é cada um por si. Esqueça, porque é sobre o meu eu, o que interessa é eu. E o que a palavra está dizendo é ao contrário. Marca isso no seu coração. O que Jesus está dizendo é, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amados, então nós precisamos de pessoas que tomem conta de nós. Sim, de verdade. Pessoas que tomem conta de nós no sentido de, tá vendo que você está fracassando? Não fica assistindo para ver aonde você vai chegar, mas estende a mão para você, querido. Gente que cuida de você quando vê que você está afundando. Gente que zela pela sua vida. Gente que está vendo que você está carregando coisas que estão te aprisionando e tem a coragem de servir você com a verdade. É por isso que você precisa das pessoas. É por isso que eu preciso. Precisamos de pessoas, querido, de cristãos que cuidam uns dos outros. As pessoas da igreja devem cuidar uns dos outros, irmão. Essa pessoa que está aí, não importa se você chegou aqui hoje ou se você está aqui há mais tempo, você tem obrigação de cuidar dessa outra pessoa. E essa pessoa também tem obrigação de cuidar.
É o que a palavra do Senhor está nos ensinando. Não é fazer tudo de uma vez só, mas é fazer continuamente, querido. É fazer continuamente, é o que a palavra está dizendo. Que nós devemos nos preocupar continuamente uns com os outros. Qual foi a última vez que você se preocupou com o irmão aqui da igreja, querido? Qual foi a última vez que a gente parou para pensar só nas nossas necessidades, colocou elas de lado para pensar qual é a necessidade do outro? Mas são coisas que a gente vai vivendo, querido, e você precisa de pessoas do seu lado que se importem com o seu estado de vida. Ah, está pecando, o problema é dele. E olha que no último dia ele vai ter que dar conta para o Senhor. É corpo. Vai te atingir também. Ah, aconteceu isso na família dele. Ah, não, que pena, né? Pois é, então, mas certamente fez por merecer. Ou às vezes a gente não fala, mas a gente age como se essa fosse a verdade. E o que a palavra do Senhor está nos ensinando é que nós devemos cuidar uns dos outros. Constantemente devemos ter esse olhar de misericórdia, esse olhar de compaixão. O que a palavra diz em Hebreus 13:1 é: sejam constantes no amor fraternal. Não é fazer um ato só e achar que está resolvido. É ser constante em se preocupar. É ser constante em estender a mão. Nós precisamos olhar, querido, estar com pessoas que estejam vigiando também por nós. Pessoas que estejam na nossa retaguarda, espiritualmente falando, amados. Pessoas que você sabe que você pode contar com elas e que elas podem contar com você. E hoje eu quero te perguntar, querido. Será que nós estamos vigiando por alguém? Você tem se colocado nesse lugar de estar na retaguarda de alguém, espiritualmente falando? De estar olhando para alguém além das suas necessidades? De estar se preocupando com alguém, de ser como no exército, né, o sentinela que guarda as costas ali do líder da batalha? Ele está ali olhando, ele está ali atento aos perigos. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você se preocupa com alguém? Você está se preocupando com o comprometimento de alguém? Ou você se compromete com alguém e diz assim: olha, eu vou te ajudar, eu vou estar com você para o que der e vier, eu vou tomar conta de você. Você já teve coragem de falar isso para alguém, querido? Olha, pode contar comigo. Eu estou com você, o que você precisar, eu estou aqui para estender a mão para você. É por isso que a comunidade é a resposta de Deus contra a derrota, amados. É por isso que a comunidade é a resposta de Deus contra a solidão. Sabe por que você precisa de outras pessoas? Para esperar e ter esperança e não chorar sozinho. Sabe o que a palavra diz? Diz: quanto ao mais, irmãos, tenham todos o mesmo modo de pensar. Que vocês sejam compassivos, amem uns aos outros, sejam humildes. A palavra diz em 1 Coríntios 2:26 que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Você pode até não ter ciência, querido, do problema do irmão que está do lado, mas de alguma forma esse corpo aqui vai sofrer porque tem um membro sofrendo. Você pode não ter ciência do que está acontecendo. Agora deixa eu te perguntar. A palavra de Deus diz em Romanos 12:15. Jesus ensinou, Paulo diz assim: alegre-se com quem se alegra, mas também chore com aqueles que choram. Deixa eu te perguntar, querido. Quem chora com você? Tem alguém que chora com você? Para quem você liga quando recebe uma notícia ruim? Ou para quem você liga quando você está celebrando algo, quando você tem uma conquista? E o que a palavra nos ensina é: exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, porque essa é a vontade de Deus. Sabe o que você precisa de outras pessoas? Para testemunhar com elas e elas também testemunharem com você. A palavra diz: com tudo isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Sabe o que significa testemunhar juntos? O que quer dizer isso? Significa que Deus tem um plano para a sua vida, tem um propósito, tem uma missão. Você tem uma mensagem de Deus e que Deus quer que você fale ela para o mundo.
E se você não compartilhar, ninguém mais fará isso. É isso que a palavra está dizendo. Amados, às vezes a gente tem um pouco de medo de testemunhar, de compartilhar uma mensagem de vida com o mundo, com as pessoas. E na maioria das vezes é o que elas mais estão precisando. E é por isso que a gente precisa uns dos outros, amarmos uns aos outros. O testemunho de cada um de nós, amados, o testemunho que a gente pode dar é o que Jesus falou. Ele falou: olha para a minha palavra. Se vocês se amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. É por isso que o diabo tem levantado essa resistência no meio de muitos de nós. Porque quando nós amamos uns aos outros, quando nós nos importamos, quando nós caminhamos unidos, Jesus está dizendo que é aí que as pessoas sabem que nós somos discípulos dele. Quando você deixa essas boas obras estarem claras, amarem uns aos outros, amar a palavra de Deus, amar uns aos outros. Ele está falando do nosso amor pelas pessoas, do nosso amor pela família de Deus, querido. Essa é a prova de amor que Jesus quer. Quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. De novo: Pedro, tu me amas? Na terceira vez: Senhor, tu sabes que eu te amo. Você sabe o que ele falou? Então prova isso cuidando das minhas ovelhas. É a mesma coisa que Jesus está falando para nós hoje. Amar a Deus, Ele está dizendo que é nós representarmos esse amor uns com os outros. O que prova ao mundo o nosso amor é o quanto nós amamos uns aos outros, é o quanto nós saímos do nosso comodismo. Sabe, queridos, o Espírito Santo não quer que nós tenhamos medo das pessoas. Você sabia que as pessoas hoje em dia estão com medo umas das outras? Tem gente que fala: eu não confio em ninguém. Tudo bem que você pode ter tido uma frustração, mas você vai morrer com ela. Você nunca mais vai dar oportunidade para outras pessoas entrarem na sua vida, porque meia dúzia te decepcionaram. Talvez foi você que não soube colocar elas no lugar certo para cada uma delas. Eu não confio em ninguém. Sabe, queridos, que nós não venhamos permitir que esse medo venha nos afastar do propósito de Deus. Que esse medo não venha nos afastar da vontade de Deus para a nossa vida. Jesus fala que nós devemos ser sábios, sermos fortes no amor que nós temos uns pelos outros. Não deixe esse medo te isolar. Você sabe qual que é a resposta de Deus para o medo? É justamente a comunidade. Sabe, querido, eu quero concluir essa palavra dizendo para você: não é fácil viver em comunidade. Não é fácil viver e ser igreja. Não é fácil a gente fazer parte de uma família espiritual. Mas o que a palavra diz é que foi para isso que Deus nos chamou. Você não pode se isolar. O preço a ser pago por isso hoje será muito maior amanhã, querido. Se você tem escutado sugestões de se isolar, de ficar cada vez mais no seu cantinho, eu preciso dizer: não é Deus que está te falando isso. Eu te afirmo, porque sozinhos nós somos sempre uma presa fácil. E o que a palavra diz em Filipenses 1:27, Paulo diz assim aos filipenses: não importa o que aconteça, exerça a cidadania de vocês de uma maneira digna, que o evangelho de Cristo, para que assim, quer vocês vão, quer eu veja ou não, que apenas ouça a respeito de vocês na minha ausência, todos fiquem sabendo que vocês estão permanecendo firmes num só espírito, lutando juntos pela fé em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo estava falando aqui, irmãos? Não importa o que aconteça, que a maneira como nós estamos sendo igreja, a maneira como estamos importando uns com os outros, que as pessoas venham escutar o que está acontecendo aqui, e que por meio disso a fé delas seja fortalecida em Cristo. Vocês estão entendendo isso? Por isso que o seu testemunho na sua casa é tão importante. Por isso que o seu testemunho aqui dentro é tão importante. Mas você vai expressar do que o seu coração está cheio, querido. As pessoas vão receber de nós aquilo que o nosso coração está cheio. Sabe, Paulo também diz aos Gálatas no capítulo 6, no verso 10: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família na fé, isto é, a igreja, a comunidade de fé. É a palavra que está dizendo.
Ter oportunidade de fazer o bem, faz, porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Só que aí Paulo ensina para eles, faça o bem, não perca a oportunidade, principalmente aos da família na fé. Amados, nós temos que aprender a olhar com mais sensibilidade as pessoas que estão aqui caminhando conosco. As pessoas que estão aqui congregando, as pessoas que estão com você, que estão cultuando ao Senhor, as pessoas que estão caminhando dia a dia aqui com você. Sabe o que a palavra está dizendo? Que é hora de nós evoluirmos na maneira de nós relacionarmos com as pessoas. É momento de nós evoluirmos na comunhão. É momento de nós evoluirmos de todo o nosso coração e crer que a igreja vai começar a cumprir os propósitos em comunidade, aonde nós vamos ver, amados, uma reforma, um novo despertar espiritual na nossa nação, e a começar primeiro por essa casa aqui. Porque Deus vai revolucionar esse lugar, querido. E eu te convido, não tenha medo da mudança, mas se aprofunde no espírito de comunhão da igreja, daquilo que nós vamos viver, irmãos. Creia nas boas novas, creia no evangelho. Dê um voto de confiança. Acredite nas pessoas, deixa Deus te surpreender. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos precisam, sem nenhuma exceção. Precisamos para andar do nosso lado, para trabalhar conosco, para nos reanimar na fé, irmãos, para estender as mãos para nós. Queria que você repetisse comigo, diga assim: eu preciso muito. Eu preciso, necessito de caminhar com outras pessoas. Diga assim: eu preciso de estar num pequeno grupo, aonde eu cuido e posso ser cuidado. Deixa eu te contar, você acabou de fazer a sua declaração de independência. A independência que Deus quer de nós, você sabe qual que é? A dependência nele e servirmos uns aos outros. Não é fácil, queridos. A igreja precisa caminhar e repartir o pão da presença, o pão da palavra, dia após dia. Amados, não é fácil a gente permanecer unidos. Mas você sabe por que é maravilhoso? Jesus não disse que alguém de nós aqui tem que criar a unidade. Mas você sabe o que ele ensinou? Que nós somos responsáveis por manter a unidade. Nós precisamos uns dos outros. Se você tem tentado viver a sua vida, querido, de forma independente, experimente acreditar naquilo que Deus está falando e aceite o que Ele está propondo para você. Quantas guerras, quantas batalhas, quantas lutas você está tentando enfrentar, quantas coisas você está tentando vencer. Vou te dar um exemplo. Se tem alguém aqui nessa noite, você tem algum tipo de vício. Sabe qual que é o primeiro passo para você ficar livre desse vício? É você crer no Senhor. Segundo passo para você ficar livre desse vício é você confessar que sozinho você não consegue. Terceiro passo para você se libertar do vício: procurar alguém, confessar e pedir ajuda. Por que os maiores sucessos na reabilitação de pessoas estão em grupos de ajuda? Seria muita ironia do destino, né, irmãos? Mas na verdade, isso aqui é o que está escrito na Bíblia. Seja você passando por um período de luto, ou seja você passando por um período de conquista, você não vai fazer isso com êxito se você não estiver cercado das pessoas certas. Quer caminhar, tem tantas pessoas, amados, que elas falam, e eu acredito, ela fala: olha, eu quero Jesus, eu acredito que você quer. Você só está escolhendo as companhias erradas. É muito difícil você querer ter uma vida espiritual saudável, caminhando com pessoas que estão indo para a direção oposta. Você não vai conseguir, querido. Porque é muito mais fácil quem está embaixo ser puxado por quem está em cima do que ao contrário. Se tiver uma pessoa aqui, o que é mais fácil? Eu puxar para cima ou quem está embaixo me puxar? Quem está embaixo te puxar, querido. Por isso que nós necessitamos, sabe, queridos? E olha, eu tenho vivido tanto isso nesses dias. Vem cá, Camila.
Eu tenho vivido tantas experiências, sabe, com pessoas, e às vezes a gente para escutar, para atender alguém, e a pessoa fala assim, obrigado. E eu falo, eu que agradeço. Porque talvez a pessoa pense que sou eu que estou contribuindo com ela, mas é ela que está contribuindo comigo. De me permitir ter aquele crescimento, de me permitir ter aquela experiência. E, irmãos, é só quando a gente passa por isso que a gente vê o tanto que é importante. E eu pedi a Camila para que ela contasse o testemunho dela, que ela vivenciou essa semana, e ela vai compartilhar com vocês, que é dentro do que eu falei aqui para vocês. Boa noite, igreja. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Na quarta-feira, eu vivi um episódio não muito agradável. Antes, vou contextualizar, né? Eu faço parte de um grupo de WhatsApp muito abençoado, onde ali tem pessoas, mulheres, né, em quem eu posso confiar, mulheres cristãs, né, que nós dividimos a palavra de Deus, nós crescemos juntas, recebemos orientações juntas, oramos juntas. E na quarta-feira à noite eu fui dormir um pouco incomodada, sabe? Eu não estava muito bem. E pela madrugada eu acordei várias vezes, fui trabalhar. E pela manhã, quando eu acordei, eu me senti sufocada. Eu sentia muita dor no peito, uma sensação ruim, uma sensação que tinha alguém tentando me sufocar mesmo, sabe? O coração acelerado. E ali eu saí para trabalhar. Cheguei no meu serviço, né? Ali, ao sair para trabalhar, eu pedi a Deus que abençoasse meu dia, mas aquela sensação continuava dentro de mim, sabe? Uma sensação ruim mesmo. A minha vontade era de largar o carro ali onde eu estivesse e sair andando por aí sem rumo para ver se aquilo passava. E eu cheguei no meu serviço, né, com muitas pessoas ali, eu comecei a me sentir pior, porque eu sabia que eu estava ali, né, para trabalhar, tinha minhas tarefas para fazer, e aquilo começou a tomar conta de mim de uma forma em que eu não conseguia mais resistir, sabe? E aquela sensação horrível. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu faço agora? Porque se eu já orei ao Senhor, né, pela manhã, pedi para o Senhor abençoar meu dia, o que mais eu posso fazer? Aí, naquele momento, eu lembrei desse grupo de WhatsApp. Eu falei assim, Senhor, só tem uma solução, pedir socorro para as minhas irmãs, nesse grupo de WhatsApp. E eu fui lá e falei com ela, olha, irmãs, eu estou passando por isso, né? Eu relatei para elas o que eu acabei de falar com vocês. E ali eu pedi que elas me ajudassem em oração. Falei assim, orem por mim, que eu não estou bem. Eu estou sentindo uma dor no peito, uma sensação de sufocamento. E eu nunca senti isso na minha vida. Foi a primeira vez que eu me senti assim, né, ao me recordar aqui, a sensação que eu tinha naquele momento era só de querer chorar e falar, me tira daqui, né? Me tira daqui, eu quero a minha mãe. Né? Eu quero a minha mãe, eu quero sair desse lugar, porque era uma sensação muito ruim. E naquele momento, as irmãs começaram a me responder. E ali eu lembro, né, que eu estava sentada ali na minha mesa, no meu cantinho ali na sala onde eu trabalho. E ao ler cada mensagem, irmãos, foi instantâneo, sabe? Eu já vivi muitas experiências com Deus e eu tenho certeza que eu não vou partir deste mundo sem continuar vivendo essas experiências com eles. E assim, eu comecei a ler, elas não me ligaram, né? Teve uma que me ligou, mas no momento eu não podia falar que eu estava no meio de uma reunião. Mas ao ler aquelas mensagens, ao ler aquelas palavras, eu sentia como se fosse como que eu posso falar? Um jogo de quebra-cabeça, onde você vai tirando uma peça que não é dali e colocando outra. Eu me sentia assim. Ao ler aquelas palavras, eu senti um alívio. Eu sentia que Deus ia me curando, sabe? Ia tirando aquela sensação de aperto no peito, aquele aceleramento, aquele sufocamento, ia me trazendo paz. Foi instantâneo, foi questão de minutos. Ao ler aquelas mensagens, ao receber aquelas orações, e eu lembro, né, que eu falei com elas, olha, a mesma pessoa que saiu de casa não é a mesma que vos fala agora. Porque as palavras delas, as orações delas me transformaram. Porque Deus era com elas e comigo naquele instante. E eu creio que, assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com vocês também. Sabe, assim como a pastora Natália disse aqui, nós temos que estar juntas.
Porque quando o membro, ele faz parte do corpo, e ele não tem nenhuma serventia se ele está sozinho. E naquele dia eu tive absoluta certeza em que eu tenho pessoas com quem eu posso confiar, que eu tenho pessoas com quem eu posso contar. Assim como eu contei com elas para orarem por mim, eu tenho certeza e absoluta que se um dia elas precisarem, eu também, todas nós que estamos ali, serviremos umas às outras também. E é isso. Mas tive que pedir, viu, gente? Tive que reconhecer que eu estava precisando de ajuda, tive que reconhecer que só Deus poderia mudar aquela situação. Amém. Obrigada, Camilinha. E às vezes, amados, são coisas que parecem tão simples, né? Talvez quantos dias você amanheceu assim igual a Camila e falou, não, vai melhorar, e melhorou. Mas você abriu mão de que a sua vida fosse edificada e a vida de outras pessoas também fosse. Talvez pode ser que você fale, mas ela mandou lá num grupo. Querido, sempre vai ter alguém com que você pode contar. A questão é que a gente resiste. E eu falei com ela, falei, Camila, você conquistou algo em Deus nesse momento, quando você teve coragem, quando você teve ousadia para você se expor. Irmãos, nós precisamos estar expostos uns com os outros. Você precisa permitir as pessoas verem você, olhar nos seus olhos, para que elas possam cooperar com você. Outro dia eu falei isso com uma pessoa, eu falei, olha, você parou de se expor do lugar onde as pessoas te viam para te estender a mão. Quantas vezes você estava ali naquele cantinho, não é só porque você está aqui tocando teclado ou fazendo qualquer outra coisa, mas as pessoas te viam, às vezes alguém te levava uma palavra, alguém te deu um abraço, mas você estava sendo visto. É por isso que o diabo tem proposto o isolamento como solução para muitas pessoas. Sabe, querido, eu quero concluir te dizendo, não só tenha pessoas para você contar, mas principalmente, em primeiro lugar, tenha Jesus como seu melhor amigo, seu fiel companheiro. E conte com as pessoas que Ele colocar na sua vida. Talvez você ainda não fez uma oração convidando Jesus para entrar na sua vida verdadeiramente e mudar a sua história. Nem sequer conta com Deus em primeiro lugar. Como que você está esperando contar com pessoas, querido? Como que você está esperando que isso vai dar certo, que isso vai funcionar? Então o primeiro passo é, não caminhe sozinho na sua vida espiritual. Reconheça Jesus, abra seu coração para Ele, confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. E fala, Jesus, arranca essa solidão maldita de dentro de mim e me ensine a caminhar com outras pessoas. Me ensine a contar com outras pessoas. Tira de mim esse egoísmo que tem me feito sofrer, que tem me consumido, porque isso tem consumido muitas pessoas, queridos. E nessa noite eu quero orar com você. Se coloque de pé no seu lugar. Queria que nós fizéssemos algo nessa noite. Queria que você, mulher, procurasse uma outra mulher, orasse com ela. Queria que você, homem, procurasse um outro homem aí. Cadê os irmãos da igreja? E você pudesse dar a mão com essa pessoa e orar. Vamos lá, sai do seu lugar, faz isso nessa noite. Deixa Jesus te usar, querido. Aqui nós temos um casal aqui, ó. Cadê um rapaz com ele, uma moça com ela? Vem cá, cara. Com a gravidinha aqui, ó. Mãe, aqui. Ah, a Claudinha chegou lá. Obrigada, Claudinha. Isso, irmãos. Aqui também tem dois rapazes aqui, ó. Vem cá, meu bem. Ora com um, outro ora com ele aqui do lado. Você pode orar, querido. Começa pedindo, Senhor, ensina para ele, ensina para ela que ele não está sozinho, ela não está sozinha. Meu Deus, que ele seja convencido, que ela seja convencida pelo Senhor, que o Senhor
está olhando, mas que o Senhor também está cercando a vida dessa pessoa. O Senhor está cercando de cuidado, o Senhor está ensinando, nos ensinando a olhar para dentro, nos ensinando a olhar para fora. Pai, essa aqui é a tua igreja, é a comunidade que o Senhor levantou para dar solução para a tristeza, solução para a solidão, solução para a falta de saída. Senhor, esta é a comunidade que será resposta uns para os outros, que vai manifestar as boas obras na vida uns dos outros. Nos tira, Senhor, desse comodismo, nos tira, Senhor, desse conforto de lutar sobre os nossos problemas, de buscar somente solução para nós. Pai, que como a tua palavra diz, sejamos edificados, sejamos fortalecidos uns com os outros por meio da tua palavra. Oh Espírito Santo, começa a avivar os corações aqui nessa noite. Começa a curar corações aqui da rejeição. Começa a curar do abandono. Começa a curar da solidão, Pai. Meu Deus, dê direção para esse homem, dê direção para essa mulher, para esse jovem. Pai, que ele venha entender que o Senhor não o chamou para viver sozinho, mas o Senhor está levantando pessoas para falar em teu nome, para manifestar a glória pelo teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, quebra agora toda resistência no nosso coração, quebra agora essa cultura de individualidade, quebra agora, Senhor, esse silêncio, quebra agora, meu Deus, essa angústia silenciosa. Pai, quebra agora toda resistência, toda mentira de Satanás, Pai. Tudo aquilo que tem nos feito andar sozinhos, independentes, nós declaramos, nós somos uma família dependente do nosso Pai, dependente do amor do Senhor, dependente da graça, dependentes da misericórdia, dependentes do perdão, Pai. Que quando nós aqui, como estamos fazendo nessa hora, orando uns pelos outros, sejamos esse instrumento do Senhor, Pai. Visita, meu Deus, cada coração, visita cada vida, meu Pai. Quem sabe essa pessoa foi abandonada por alguém um dia e por isso tem dificuldade, meu Deus, em viver em comunhão, foi traída, foi enganada. Eu oro por uma restauração profunda agora. Volte a acreditar, querido, Jesus nunca vai te decepcionar. Mas no que diz a pessoas, no que diz respeito a elas, entenda, elas também são falhas como você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos para que o Senhor venha nos ensinar a caminharmos unidos uns com os outros, Pai. A aprender o valor da comunhão, o valor da unidade, o valor de ter pessoas certas a caminhada conosco. Pai, que nós sejamos fortalecidos, que nós sejamos, ó Pai querido, agora reanimados no Senhor, Pai. Meu Deus, quem sabe tem pessoas fracas na fé aqui nessa noite, mas por meio dessa oração, Pai, que sejam agora fortalecidas pelo poder do nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, querido. Diga para essa pessoa assim: eu preciso de você. E ela vai te responder: e eu também preciso. Fala: eu preciso de você e você precisa de mim. Não tem jeito de correr não, querido. Ninguém solta a mão de ninguém. O que nós precisamos pedir é que o Senhor nos ajude a aprender a nos relacionarmos, a contar uns com os outros. Eu sei que